casa caiu! O presidente dos Estados Unidos e Elon Musk acabam de romper o silêncio e deixaram muito claro que a partir de hoje, todas as sanções que forem possíveis contra o Brasil e contra o senhor ministro Alexandre de Moraes serão feitas para que a democracia, a liberdade de expressão no nosso país sejam devidamente restabelecidas. E adivinha só quem foi dar esta deliciosa notícia? Ela mesma, a camisa 10 da militância de esquerda do jornalismo brasileiro, a Daniela Lima, que quase desmaiou ao vivo da emissora ao falar tudo que o povo brasileiro estava querendo ouvir há muito tempo. O Lula tentou menosprezar essas ações, só que o povo brasileiro não perdeu tempo e resolveu fazer um gigantesco histórico panelaço. Sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes, no caso da rede social Rumble, em que Moraes é processado pelo grupo de mídia de Trump, acusando-o de censura. Durante uma palestra numa universidade, o Xandão disse o seguinte: as Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. E para conseguir isso, ao longo desse período, no mundo todo, e o Brasil, por uma característica específica do Brasil, que eu vou me referir, isso ficou mais saliente ainda, no mundo todo, as Big Techs foram instrumentalizadas para atacar os 3 pilares da democracia. Bom, aí imediatamente a resposta veio à altura e Daniela Lima foi a escalada para falar isso. Musk, que é integrante do governo de Donald Trump e dono da Rede X, sugeriu, na própria rede, sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes, no caso da rede social Rumble, em que Moraes é processado pelo grupo de mídia de Trump, acusando-o de censura. Musk escreveu no X o seguinte, vamos mostrar para vocês, abre aspas: Moraes não tem propriedade nos Estados Unidos da América? Fecha aspas. A mensagem foi uma resposta a um comentário a respeito da fala do ministro ontem à tarde, que associou as Big Techs ao fascismo e à lavagem cerebral. Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá gente, em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para vetar a entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CPAC. Esses ministros, então, decidiram o seguinte, iniciar um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse ministro me disse o seguinte, esse recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo, o que vai apenas alimentar a politização. Mas esse ministro me disse, é impossível continuar só assistindo a esse ataque. Eles vão querer partir para meio que o vale tudo. Nós, infelizmente, precisamos usar os instrumentos que a lei e a institucionalidade nos dão. Ué, tem gente lá em Brasília que já tá se tremendo todinha. Estão com medo do senhor ministro Alexandre de Moraes ir ainda mais pra cima do Trump, do Elon Musk, de empresas norte-americanas, em especial de comunicação, as chamadas Big Techs, com medo de sanções contra o Supremo, contra o Xandão atingirem seus colegas, de sanções virem contra o Brasil. Até quando vão comprar essa briga, hein? Será que o Xandão não tá começando a sair caro demais pro sistema?